da criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Aleluia, Pai, nós reconhecemos, Pai, o Teu senhorio. Só o Senhor é Deus, não existe outro Deus além de Ti. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o início, Tu és o fim, Tu é tudo, Senhor. Não existe outro Deus, não existe outro Deus. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E nós estamos aqui, Pai, porque reconhecemos isso. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos isto, Pai. Nós reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos a Tua paternidade, reconhecemos, Pai, o Teu poder que opera eficazmente sobre nossas vidas. Muito obrigado, Pai, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Recebe toda adoração, recebe, Pai, palavras de amor. Nós estamos aqui para Te cultuar, para Te dar o nosso melhor. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, tem toda a liberdade de agir neste lugar. Faz e opera através de nós. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. E queremos, Pai, Te dar o nosso melhor. Nós queremos que hoje será um culto extraordinário. Pessoas sairão daqui diferentes. Pessoas serão curadas. Pessoas serão salvas. Pessoas, Pai, sairão daqui com suas necessidades atendidas. Nós cremos a Tua multiforme sabedoria alcançando a necessidade de cada pessoa aqui. Muito obrigado, Pai, nós Te rendemos graça, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te amamos. Nós estamos aqui para manifestar e para demonstrar isso. Recebe, Pai, o nosso culto ao Senhor, que suba como oferta de cheiro suave, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, é assim que nós oramos e Te agradecemos. Quem crê comigo diz amém. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um culto. Hoje nosso culto da tarde promete. Com certeza nós estamos aqui no melhor lugar que nós poderíamos estar. Você escolheu a melhor parte, nós escolhemos a melhor parte. E com certeza Deus irá nos surpreender. Então gere expectativas, Deus tem grandes coisas para fazer e operar em nós hoje. Amém? Você crê assim? Está com expectativa? Você está alegre? Você é alegre? A Bíblia diz, né, Davi, ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é um motivo de alegria nós estarmos aqui para cultuar, para adorar, para manifestar o nosso culto ao Senhor. É um motivo de alegria muito grande. E falando em alegria, eu queria saber se alguém comemorou aniversário durante essa semana ou está comemorando aniversário hoje. Se você fez aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento, se você fez aniversário em alguma coisa, a gente quer saber, a gente quer orar por você. Ninguém nasceu, ninguém casou, ninguém completou aniversário. Temos um aniversariante. Vou fazer aquela brincadeira, é o Tomás ou o Pedro? Glória a Deus. Então vamos orar. Estenda sua mão. Vamos orar por ele. Pai, nós Te rendemos graça, Pai, por mais esse ano de vida. Declaramos, Pai, ele crescendo, avançando, crescendo cada vez mais em graça, em unção, estatura perante ao Senhor. Nós queremos, Pai, uma nova temporada, uma nova manifestação de força, de graça sobre a vida dele. Queremos em presentes esperados, inesperados se manifestando, chegando sobre a vida dele em nome de Jesus. Declaramos uma nova estação frutífera, transbordante, multiplicação, de crescimento, de expansão sobre a vida dele em nome de Jesus. Que ele venha provar no nível ainda maior do Teu cuidado, da Tua fidelidade, da Tua unção e da Tua graça sobre a vida dele. Nós declaramos ele abençoado, crescendo cada vez mais no Senhor, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Quem crê comigo diz amém. Uma salva de palmas, parabéns. Um presente da nossa igreja. Glória a Deus. Amados, na sexta-feira nós tivemos aqui um evento maravilhoso. Foi o lançamento do livro do nosso pastor, né, o livro Da Trombeta ao Trono, do nosso pastor Fábio Henrique. Foi um tempo maravilhoso. Quem esteve aqui? Glória a Deus. Foi maravilhoso, amados. Foi um momento assim espetacular, um momento extraordinário. E nós temos um vídeo aqui. Eu queria que você prestasse bastante atenção para ver um pouco do que aconteceu durante esse dia. Mas esse livro não é só para
para ter um conhecimento técnico. Esse livro é para trazer temor para as nossas vidas. Esse livro é para acender uma chama nos nossos corações, onde a nossa vida não pode estar baseada nas coisas dessa terra. Não podemos ser naturais. Mas esse livro é um chamamento de Deus, é um despertar divino. Lançamento desse livro maravilhoso, né? Foi um tempo aqui precioso, um tempo emocionante, é um marco, né? Um novo tempo da vida do nosso pastor, da vida da nossa igreja. Então, se você não esteve aqui, você perdeu, mas não se preocupe, você vai ter a oportunidade hoje de adquirir esse livro, pegando a dedicatória do pastor, ele vai estar ali atrás, lá no Verbo Shop, ainda fazendo essas dedicatórias. Então, você pode adquirir o livro ainda hoje, né? E levar esse presente maravilhoso para casa. Esse livro, amados, é maravilhoso. Você, quando comprar, você vai ler, você vê que vai ser uma leitura rápida, uma leitura gostosa de se fazer, sem falar do conhecimento que ele traz. É um livro que abrange para as pessoas que já conhecem um pouco de escatologia, né, vão ter um complemento aí de conhecimento, mas também você que tem interesse, mas que ainda nunca estudou, esse livro é maravilhoso. Você vai sair um especialista, um expert, né, sobre escatologia, né, sobre os estudos dos fins dos tempos. O nosso pastor, ele é um exímio estudador, um mestre por excelência, né, são anos de dedicação, de estudo que ele compilou naquele livro. Então você vai estar levando uma preciosidade para casa, você vai estar levando algo maravilhoso, um compilado sobre estudo de escatologia e fim dos tempos. Então, se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Eu posso até ousar dizer que é um dos melhores livros de escatologia que nós temos na atualidade. Eu já li alguns livros, né, já tenho conhecimento sobre alguns outros autores, mas esse livro ele é completo, ele abrange praticamente toda a trajetória, tudo que você precisa saber sobre os fins dos tempos, você vai encontrar nesse livro. Então, vale a pena, né, você adquirir, você ler, você estudar, para que você possa conhecer, né, o que tem aí para frente os últimos dias, né, os fins dos tempos. E sem falar que também é um ótimo presente para você poder, né, estar dando para uma pessoa, presentear uma pessoa. Também é uma forma de você evangelizar, porque hoje poucas pessoas sabem do que é o futuro, sobre os fins dos tempos, sobre escatologia. Então é um momento de você também estar evangelizando, dando um livro de presente. Às vezes a pessoa com certeza vai ler, e quando ela lê, ela vai ter uma revelação diferente da palavra. Então é uma forma também de você estar presenteando, evangelizando, fazendo com que o reino de Deus cresça e avance. Então você tem a oportunidade de adquirir no livro e pegando uma dedicatória do nosso pastor. Então ao final do culto você pode passar, adquirir e pegar a sua dedicatória, tirar uma foto com o nosso pastor e dar os parabéns para ele. Amém? Glória a Deus. O Verbo News está no ponto? Então vamos de Verbo News. De julho, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal. E com certeza, aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá
Culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. E você não pode perder. Chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. Deus não esquece de nenhuma geração. Há cuidado, propósito e sonhos que continuam vivos em cada estação da vida. Nesta sexta tem culto do Zaquém, um departamento criado com amor, honra, cuidado para pessoas 50 mais. Um espaço de comunhão, fé renovada e novos sonhos em Deus. Se você faz parte dessa geração ou conhece alguém que precisa se lembrar de que ainda há muito tempo para viver em Deus, esse convite é para você. No dia 3 de agosto tem início de uma nova turma do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com as matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de formações e faça parte dessa visão. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O Projeto Farol nasce dessa visão, não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. Seja cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. E seja cooperador dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos indicar o mais novo livro do pastor Fábio Henrique Ribeiro, Da Trombeta ao Trono. Vivemos dias em que o natural tenta dominar nossa visão. Mas existe uma realidade muito maior, eterna, imutável e já estabelecida nos céus. No livro Da Trombeta ao Trono, Fábio Henrique Ribeiro conduz o leitor por uma jornada reveladora através das Escrituras, apresentando de forma clara, cronológica e acessível os principais acontecimentos dos últimos tempos. Do estado dos mortos ao arrebatamento da igreja, da tribulação ao milênio, dos juízos ao estado eterno. O autor revela verdades bíblicas profundas, com simplicidade e autoridade. Prepare-se para ser despertado, fortalecido e transformado. A trombeta está prestes a soar. Você está pronto? Este livro foi escrito para edificar sua vida, produzir vigilância, santidade e temor. É um convite para viver hoje com os olhos no céu e o coração firmado na promessa. Há um futuro glorioso reservado para aqueles que pertencem ao Senhor. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e adquira este lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aleluia, glória a Deus. Anotou tudo? Quero reforçar um aviso sobre o nosso discipulado. As inscrições já estão abertas. Agora em agosto nós teremos o início de uma nova turma. Então, se você ainda não fez o discipulado, você precisa fazer. O discipulado ele consta com algumas matérias para que você possa estar se edificando, você possa também estar conhecendo um pouco da igreja onde você está inserido, do ministério que você está inserido. Então, é importante e um pré-requisito para que você possa se tornar um membro oficial da nossa igreja. Então, agora em agosto nós teremos o início de uma nova turma. Então, você já precisa fazer a sua inscrição ali no nosso balcão de formação. É totalmente gratuito, então você pode passar, só dar seu nome, preencher a ficha e você já está apto a participar do discipulado. Com certeza você será abençoado e cumprir os requisitos necessários, né, que o nosso ministério pede, tá certo? Então, passe no nosso balcão de informações, faça a sua inscrição para o discipulado.
Gostaria de saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, é a sua primeira vez aqui, a gente quer conhecer você. Eu gostaria que você levantasse a sua mão para que a gente possa lhe recepcionar da maneira devida. Amém, glória a Deus. Então vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra com isso? Então convido você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 24. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Aleluia. Quem abriu, diga: Deus é bom. Lá em Provérbios 11, no capítulo 24, a Bíblia diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Amados, a Bíblia que ela não instrui que existe um momento onde nós precisamos manifestar a generosidade. Na verdade, de fato, a generosidade ela já está na nossa essência. Nós precisamos apenas manifestar. Nosso Pai é generoso e nós devemos imitá-lo também sendo generosos. E a Bíblia diz que quando a gente é generoso, a gente vê a multiplicação, o aumento acontecer. Aqui a Bíblia diz que quando alguns dão generosamente, vê aumentar as riquezas. Ou seja, existe uma multiplicação, existe um aumento quando a gente manifesta a generosidade. Lá em 2 Coríntios a Bíblia diz que quanto mais a gente dá, mais nós iremos receber. Isso é uma lei, um princípio estabelecido por Deus. Então quanto mais a gente planta, mais nós iremos colher. Então nós precisamos manifestar a generosidade. E esse momento dos dízimos das ofertas é um momento que a gente precisa manifestar. Os dízimos e as ofertas é uma oportunidade que nós temos de estarmos honrando ao Senhor, demonstrando a nossa gratidão, a nossa honra, o nosso amor perante ao Senhor, cultuando através das nossos bens, das nossas riquezas, aquilo que Ele fez chegar em nossas mãos. E nesse momento nós precisamos cultuar o Senhor e nós temos que cultuar com o nosso melhor. Então nós precisamos misturar a generosidade nesse momento de honra dos dízimos e das ofertas. Então essa é uma grande oportunidade que nós temos de estarmos demonstrando isso. Então com esse entendimento eu convido você a separar seu dízimo, a separar sua oferta, entendendo que você está vindo aqui praticar os dízimos, as ofertas, cumprir esse princípio e sabendo que quando nós participamos com generosidade, o aumento, a multiplicação acontece em nossas vidas, porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós já somos abençoados. Lá em 1 Pedro a Bíblia diz que tudo que nós precisamos para ter uma boa vida aqui nesta terra, Deus Ele já nos concedeu. Então tudo que Deus poderia fazer, Ele já nos deu, Ele já fez, para que a gente possa ser um sucesso aqui na terra. Então o que nós precisamos fazer é cumprir os princípios, e se nós fizermos isso, com certeza nós iremos ver essa manifestação, essas manifestações, esse aumento, essa multiplicação real em nossas vidas. Amém? Então com esse entendimento, separe seu dízimo, a sua oferta. Se você vai fazer isso em espécie, nós temos envelopes aí na sua poltrona. Se você prefere fazer através do Pix, nós temos aqui a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ aparecendo aqui no telão. E lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões, para que você também possa estar participando. São métodos, são formas que nós temos atualmente para estar honrando ao Senhor com os nossos bens. Você que nos acompanha de casa, você tem o QR Code, tem a chave Pix aparecendo aí no seu aparelho. Então você também pode estar participando desse momento tão precioso, tão maravilhoso, aí de onde você estiver nos acompanhando e honrando ao Senhor também. Amém? Então, se já separou o seu dízimo, a sua oferta, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de cumprir esse princípio, honrando ao Senhor, né, demonstrando a nossa generosidade, a nossa gratidão, o nosso amor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esses dízimos, por essas ofertas. Declaramos eles multiplicando conforme a sua palavra diz. Cremos num aumento, num transbordar, numa multiplicação, eles frutificando conforme a Pai, em nome de Jesus, esses dízimos multiplicando, aumentando, crescendo cada vez mais nas nossas vidas, redundando em boas dádivas, em bons frutos, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Venha com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância.
é um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará, não, não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Graças por essa tarde, nós consagramos esse tempo ao Senhor. Nós cremos na Tua palavra, cremos na Tua bondade, cremos no Teu amor. Nós somos dia após dia, Senhor, afetados pela Tua unção, pela Tua graça, que nos sustenta, que nos educa. Nós te damos graças, Pai, nessa tarde, por tudo aquilo que você tem feito e realizado nas nossas vidas. E nessa tarde nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, as nossas ações, as nossas intenções, tudo que temos e somos, nós entregamos e dedicamos ao Senhor. Queremos receber de uma porção poderosa da Tua palavra, porque cremos que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Espírito Santo, nós te damos liberdade para você falar, agir e operar no nosso meio. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Você pode sentar um pouco. Obrigado, gente. Graças a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Que bênção. Você já sabe, quando a mesa é colocada, é porque vai vir uma mensagem pastoral. Alguns, infelizmente, reclamam porque nunca tiveram um aconselhamento pastoral, mas eu digo que isso é uma inverdade, porque todas as vezes que você está num culto e você está recebendo a palavra, você está recebendo um aconselhamento pastoral. Mas, para que isso fique gravado na sua mente, né? Então a gente coloca a mesa aqui para você, e hoje nós vamos estar à mesa. Você está à mesa comigo, estamos no gabinete pastoral. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você está no gabinete pastoral. Amém? Então eu trouxe até o meu cajado hoje, que é para você se sentir bem pastoreado. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, hoje, o tema da mensagem de hoje é: qual é a prioridade da minha vida? Eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos capítulo 8, verso 35. Você aceita uma água ou um café? Vou pedir para os meninos servirem café para vocês, tá bom? Você está na gabinete pastoral, então a gente oferece água, café. Alguém quer pão de queijo? Amém? Você está bem confortável, o ar-condicionado está do seu agrado? Graças a Deus. Marcos capítulo 8, verso 35. Diz assim:
Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Nós estamos num ano de Copa. Sempre é um ano atípico, né? Ano de Copa, ao mesmo tempo, é um ano de eleição. E é um ano um pouco diferente para a gente em alguns cenários, né? E sempre no ano de Copa, quem trabalha, os trabalhadores, já perceberam que no dia do Jogo do Brasil, se cai em um dia letivo, ou de aula, ou num dia que você está trabalhando, geralmente ou não tem expediente naquele dia, ou o expediente fica até próximo o horário do jogo, não é assim? Isso para quem trabalha, às vezes, em órgão público, isso para quem trabalha em alguma empresa, em alguma repartição, ou até mesmo quem tem o seu próprio negócio. Geralmente, essa é uma regra que é estabelecida, né? E isso acontece todos os anos de Copa. Mas a gente está vivendo um tempo tão diferente, um tempo tão estranho, eu costumo dizer, um tempo sombrio na história da igreja, que nessa Copa em específico, não só os expedientes de trabalho e de aulas foram alterados, mas também o expediente da igreja. Essa 2026 é a minha 7ª Copa depois da minha conversão. Não faz o cálculo não, por favor, para você não saber a minha idade. Mas essa foi a primeira Copa, irmãos, que eu vi um cenário tão devastador no meio da igreja. Para alguns é algo natural, é algo simples. Eu nem percebi, pastor. Mas para quem está no seio da igreja já há muito tempo, servindo ao Senhor, quem está nos bastidores de uma igreja, quem pastoreia uma igreja, pode perceber que esse ano foi um ano muito difícil, foi um ano tenebroso. E eu digo mais, irmãos, isso é um plano e um projeto do diabo para atacar a igreja por dentro. Eu nunca vi na minha vida, e olha que eu também sou professor da matéria História da Igreja, e eu estudo bastante os 2000 anos de história da igreja, que ainda não foram completos, né, mas aproximadamente quase 2000 anos de história da igreja, e eu não me recordo de nenhum momento em que a igreja muda o horário dos cultos para algum tipo de lazer ou manifestação cultural. A igreja nunca mudou o horário de culto, por exemplo, nos tempos de perseguição, quando os imperadores romanos, alguns mais brandos, outros mais terríveis, né, mais fortes, promoviam perseguições onde muitos cristãos foram dizimados, outros foram levados para arenas para serem mortos por feras, pisoteados, alguns foram queimados vivos, outros crucificados, alguns foram mortos à espada. Mas eu nunca vi nem ouvi algum relato de algum irmão nosso antepassado que tenha mudado o horário do culto por causa dessas perseguições. Eu não me recordo, por exemplo, de algum pastor ter mudado o horário do culto por causa das perseguições promovidas pelos muçulmanos na Idade Média. Ou algum pastor ter mudado o horário de culto por causa da Contra-Reforma, por causa da perseguição promovida pela Igreja Católica. Nunca ouvi falar. Mas agora, irmãos, nós estamos vendo algo inusitado, algo que nunca aconteceu antes. Já, se não bastasse as igrejas serem fechadas durante o período da pandemia e os pastores, muitos deles, eu não me incluo nisso, mas muitos pastores covardes, que simplesmente baixaram a cabeça e fecharam uma igreja, né, por causa de decretos promovidos por homens. Agora nós estamos vendo uma outra modalidade, onde a igreja muda o seu horário de culto por causa de um jogo. Nós estamos vivendo mesmo dias terríveis. Isso me trouxe, irmãos, uma reflexão.
Porque nas demais Copas anteriores, eu me lembro que quando caía um jogo do Brasil, no horário do culto, a gente lamentava. A gente dizia, meu Deus, não acredito, o Brasil vai jogar no horário do culto. Oh, Jesus, a gente lamentava, porque a gente não ia assistir o jogo. Hoje não, hoje é no horário do culto o jogo, é? Espera aí, deixa eu mandar uma mensagem para o pastor. Pastor, será que dá, como é que vai ser? O senhor vai mudar o horário do culto? O culto vai ser só pela manhã? Graças a Deus, irmãos, que aqui nessa igreja nós temos uma igreja saudável e uma igreja que conhece um pouco o seu pastor. Então foram poucas pessoas que ousaram fazer essa pergunta para mim. Embora na minha carne eu tivesse vontade de esganar essa ovelha, mas eu fui muito amoroso e respeitoso e eu simplesmente disse, ô irmão, a gente não vai mudar o horário do culto. Mas, infelizmente, para minha surpresa, eu fui bombardeado lá na minha timeline do meu Instagram. Primeiro eu vi um pastor se manifestando, dizendo, olha, olá, graça e paz, querido, tenho uma boa notícia para te dar. Ó, uma boa notícia, né? Aí eu, tá bom, quero ver a boa notícia. Nesse domingo nós vamos ter Jogo do Brasil. E o nosso culto, por causa do jogo, vai ser alterado o horário para que a gente possa assistir juntos. Olha, se alegra. Eu olhei para a cara daquele pastor, irmão. Eu disse, é sério que ele está dizendo que isso é uma coisa boa? Aí eu falei, não, esse pastor eu conheço. Ele tem alguns comportamentos carnais. Então, deixa para lá, eu vou ignorar. E de repente, eu olhando lá, minha timeline, daqui a pouco eu vejo outro pastor. Pessoal, tem uma boa notícia para dar para você. Nesse domingo vai ter Jogo do Brasil e o nosso culto, que seria às 18, vai ser às 10 da manhã. Eu digo, não, tem alguma coisa errada acontecendo, gente. É sério que isso está acontecendo? E daqui a pouco outro pastor, daqui a pouco outro pastor. Eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Daqui a pouco outro pastor. Irmãos, eu fiz uma contagem por volta de 20 a 25 pastores. E pasme, a maioria do Verbo da Vida. Todos eles mudando o horário do culto. E eu percebi um padrão, que primeiro foram os pastores das maiores igrejas, e depois das igrejas pequenas. É porque os das igrejas pequenas estavam esperando os das igrejas maiores se manifestarem quanto ao horário do culto. E os das igrejas pequenas, depois que os maiores se manifestaram, eles se posicionaram também. Irmão, aquilo me trouxe uma revolta. E, ao mesmo tempo, uma reflexão. E nessa reflexão me veio, estamos perdendo a nossa vida por causa dele e por causa do Evangelho? Porque Jesus disse que é aquele que quiser ganhar a sua vida. Esse ganhar está falando dos benefícios, está falando sobre termos uma vida próspera, está falando sobre termos bens materiais, sobre nós vivermos uma vida, né, confortável, por assim dizer. Mas a proposta do Evangelho, embora Jesus tenha nos garantido uma vida plena, uma vida abundante, e é da vontade de Deus que a gente reine nessa terra, que a gente desfrute de um carro novo, de uma casa nova, que a gente tenha uma família estruturada, que a gente tenha um bom trabalho, está tudo bem. Mas o Evangelho não se trata somente disso. O Evangelho se trata de perdermos a nossa vida por causa dele. E a reflexão que eu quero trazer nessa tarde foi a mesma reflexão que veio sobre mim. Nós estamos perdendo a nossa vida por causa dele e por causa do Evangelho? Porque, veja, o texto diz que quem quiser salvar a sua vida, ou seja, tem gente que está querendo salvar a sua vida. Mas quando ele fala sobre o perder, ele não diz quem quiser perder, ele diz quem perder. Ou seja, o salvar está relacionado ao querer, à vontade. Você está aqui? Vê se você consegue compreender. Quando a gente entende que é natural a gente mudar o horário do culto para a gente assistir um jogo, a gente está querendo salvar a nossa vida. A gente não está perdendo a vida por causa dele.
Porque se estivéssemos mesmo, irmãos, perdendo a nossa vida por causa dele, nós teríamos esse mesmo sentimento de revolta e de indignação. A gente teria esse mesmo sentimento de dizer, ei, isso está errado. Não se muda o horário do culto por causa do jogo. Irmão, quando você está com um problema, quando você está com uma dificuldade, você não se ajoelha e ora ao Vini Júnior para ele te socorrer. Não é o Paquetá, irmão, que vai guiar você para tomar decisões estratégicas, para tomar decisões assertivas. Não é o Alisson, no ápice da sua beleza, embora seja frangueiro, que vá socorrer você num tempo de angústia. Não é, irmão, nem mesmo o nosso menino Ney, que vai com seus dribles desconcertantes e seus passes mágicos, que vão suprir você nas suas necessidades. Quando você está com um problema, irmão, você se socorre em Deus. Não é o Rafinha, não é o Bruno Guimarães, nem o Casemiro, que são a sua torre forte. Eles não são o seu lugar seguro. Eles não são o seu socorro bem presente na hora da angústia. Não foram eles que morreram por você. Não foram eles que pagaram o preço na cruz do Calvário pela sua vida. E qual tem sido a sua prioridade? Porque, veja, alguns pastores disseram, olha, as pessoas têm se levantado para nos criticar porque estamos mudando o horário de culto. Mas isso se trata somente de uma decisão administrativa. E muitos crentes, é verdade, é só uma decisão administrativa. Qual o problema de mudar o horário do culto? Isso é religiosidade. Quer dizer que se manter o horário do culto é algo importante, decisivo na nossa vida. Isso é religiosidade. Alguns pastores levianos se levantaram para falar e usar esse tipo de argumento. Irmão, quem quer fazer a coisa errada, pega até versículo bíblico para se respaldar. Olha aí os homossexuais com as igrejas inclusivas, que usam tantos versículos bíblicos para respaldar suas práticas pecaminosas. Porque para eles é doloroso aceitar o fato de que a Bíblia condena o homossexualismo. De que o homossexualismo é sim pecado. E tem muito crente, irmão, fraudulento. Tem muito crente leviano. Tem muito crente metido a esperto, que não renovou sua mente, crentes carnais, que ficam se cercando de argumentos, usando um malabarismo teológico para respaldar as suas práticas erradas. Ei, trocar o horário do culto para assistir jogo é errado sim. Eu sei que tem alguns aqui que talvez discordem de mim. Está tudo bem. Irmão, você pode discordar de mim. Você que está assistindo no YouTube pode discordar de mim, mas você não vai conseguir dizer que eu estou errado. Você pode dizer, eu não concordo com o pastor, eu penso diferente, mas você nunca vai conseguir abrir a tua boca em sã consciência, sendo um cristão autêntico, dizendo que eu estou errado. Porque senão você estaria dizendo que buscar a seleção brasileira, Santo Ancelotti das causas impossíveis, o menino Ney, é mais importante do que Deus. Porque não se trata apenas de mudar o horário do culto, mas se trata do que está por trás. Se trata das intenções, das motivações, se trata de valores. Quem aqui não gosta de futebol? Por favor, levanta a mão. Levanta bem alto a mão, por favor, não tenha medo não. Quem aqui não gosta de futebol? Pronto. Quem aqui gosta de vôlei? Levanta a mão, por favor. Vôlei, bem alto, levanta. Pronto, pois pronto. Irmão, se eu trocasse o horário do jogo, do culto, para assistir o jogo, vocês que gostam de vôlei, quando tivesse a Copa do Mundo de vôlei, vocês teriam a obrigação e o dever de chegar para mim e dizer assim, pastor, o senhor vai trocar o horário do culto? Eu vou dizer, horário do culto? Não. Por quê? Não, porque está tendo a Copa do Mundo de vôlei. E o Brasil vai jogar no horário do culto de domingo. Aí eu vou dizer, eu? O que tem a ver, irmã? Vôlei. Aí, pastor Danilo. Aí, pastor William. Aí, irmã, me pressionando para mudar por causa do vôlei. Eu disse, pastor, porque assim, o senhor não se considera um homem justo? E justiça é assim. Se o senhor
fez para quem gosta de futebol da Copa do Mundo, mudou o horário do culto, o senhor também vai ter que mudar o horário do culto para eu, para mim e para os outros irmãos que não gostam de futebol, mas que gostam de vôlei. Aí, de repente, chegaria alguém que gosta de natação. Pastor, eu abomino futebol e abomino vôlei, mas eu sou fã e praticante de natação. E está tendo a Copa do Mundo de natação. O senhor sabia? Eu disse, não. E vai cair a semifinal agora, no horário do culto de domingo, 6 horas. Aí está tudo certo, né? Para o senhor mudar o horário de culto? Eu mudar o horário de culto, irmão, está doido? Você pastor, porque se o senhor mudou o horário do culto, por causa do pessoal que curte futebol, que gosta de futebol, então o senhor tem que mudar para mim também. Porque senão vai ser natação-fobia. O senhor está me discriminando. Aí você imagina, irmãos, tantas modalidades esportivas que várias pessoas gostam, curtem. Eu, por exemplo, sou fã de futebol americano. Amo futebol americano. Porque é um futebol, é um esporte inclusivo. Porque tanto magrinhos quanto gordinhos podem participar. Aí você imagina, lá no Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano. E é no horário do culto. Gente, eu vou mudar o horário do culto porque é a final do Super Bowl. Sim, pastor, e o que tem a ver? Eu não gosto. Está entendendo como é? Irmão, a gente não se amolda à cultura do mundo. A gente aprende, estuda na história da igreja, no século V, um homem chamado Eusébio de Cesareia. Ele foi um homem muito importante na história da igreja, foi o primeiro historiador que nós temos notícias. Ele era o bispo na cidade de Cesareia. Era um homem de Deus, mas ele tinha um pensamento muito peculiar. Ele dizia que Cristo se amolda à cultura humana. Então ele dizia que Cristo é pró-cultura. Mas houve um homem que viveu um pouco antes dele, chamado Tertuliano de Cartago. E esse homem é um homem que eu tenho um profundo respeito e amor, porque ele representa muito dos valores que a gente carrega como o Ministério Verbo da Vida. E esse homem ele dizia a seguinte frase: que comunhão tem Atenas com Jerusalém? Ele estava querendo dizer e combater um pensamento que a filosofia não deveria ter o espaço dentro da Bíblia, do Evangelho. Um tempo onde homens queriam misturar a filosofia com o Evangelho. Eles queriam transformar o Evangelho numa coisa cultural, uma cultura sendo colocada, inserida dentro do Evangelho. E os padrões mundanos entrando dentro da igreja. E veja, eu não estou aqui pregando religiosidade. Se tem alguém que não é religioso, esse alguém sou eu. Mas o que eu estou falando, irmãos, é que nós precisamos ter esse pensamento que Tertuliano de Cartago teve. Cristo é contra a cultura. Jesus disse que não veio para trazer amizade, não. Ele disse que veio para trazer espada. Ele disse que veio para dividir. Você está aqui, querido? Em que sentido Jesus falou isso? É que ser crente, irmãos, é você nadar contra a maré. É você não ser aceito muitas vezes em muitos lugares. É você incomodar porque você é luz, porque você é sal da terra. E muita gente vai ter raiva de você de graça, só porque você é crente. E quando isso acontecer, não por você estar fazendo coisas erradas, mas simplesmente por você ser crente, ter um posicionamento na palavra e praticar o Evangelho. As pessoas te odiarem, te criticarem, irmão, pode ter certeza que você está fazendo a coisa certa. Agora, quando nós nos aculturamos e fazemos as mesmas coisas que as pessoas do mundo e deixando esse mundanismo entrar na igreja, eu digo com coragem, com respeito e com temor, pastores que fizeram isso, fizeram, irmãos, debaixo de um espírito mundano. Fizeram, irmãos, debaixo de uma ignorância. Eu fiquei muito triste com alguns pastores que eu tinha como referência na minha vida. E ainda os tenho, também não vou tirá-los, excluí-los, ou tirar o mérito que eles têm, por causa dessa postura e conduta que eu julgo como errada. Mas eu digo, irmãos, eu não posso corroborar, eu não posso, irmãos, aprovar uma atitude tão reprovável. Porque a Bíblia fala
em Hebreus capítulo 13, verso 17. Diz assim: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, porque velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Um pastor, irmão, ele vai prestar contas com Deus pelo rebanho. O rebanho não é nosso. Vocês não são minhas ovelhas, vocês não são meu rebanho. Mas como o apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ser pastor não é uma profissão, ser pastor é uma vocação divina, é um dom ministerial, é um ofício, e é algo extremamente sério, que eu levo com muita seriedade. E eu não posso, irmão, ser leviano com você, e te ensinar que mudar o horário do culto para assistir um jogo é uma coisa certa, porque não é. E você, como igreja, não pode aceitar isso como algo normal. E nem criticar o seu pastor por causa disso. Veja, eu não estou aqui desabafando, nós estamos aqui num aconselhamento pastoral. Não estou com raiva de você, pelo contrário, eu fico feliz em dar testemunho para alguns outros pastores que eu conversei sobre a respeito de outros estados e outras cidades. E eu pude dizer o quanto eu estou orgulhoso do rebanho que eu cuido, que é de Deus, não é meu, mas é do Senhor. Mas que eu cuido, que está debaixo da minha responsabilidade, porque eu vi maturidade. Embora alguns vieram para o culto da manhã, e foi um recorde, foi o dia que o culto da manhã esteve mais lotado na história, e eu fiquei muito orgulhoso e até emocionado. Fiquei um pouco desapontado, porque o culto da noite, em compensação, foi o culto que deu menos gente na história. Não sei porquê, os motivos. Mas ainda assim eu julgo a nossa igreja como uma igreja madura. Amém, queridos? E eu não estou aqui para julgar, condenar você que não veio para o culto da noite por causa do jogo. Está tudo bem, irmão, fica tranquilo. Esse não é o meu objetivo. Mas eu estou aqui como um pastor que sangrou muito nesses dias, porque Deus é a minha prioridade. Sempre foi e sempre será. E a coisa que eu tenho mais me esforçado, me esmerado para ensinar para você, criatura de Deus, é que Deus deve ser a coisa mais importante na sua vida. Deus deve ser a prioridade número 1 na sua vida. Eu amo futebol, irmão. Amo futebol. Era o meu sonho ter sido jogador. Infelizmente, eu não tive um pai presente que pudesse me levar para os treinos, que pudesse ali falar com um empresário, me levar para um teste. Mas eu jogava bem, viu? Quem já me viu jogando sabe. Eu só, hoje, na minha condição, só dura 5 minutos, meu brilho, depois eu canso. Mas eu jogo muito bem, jogava, né? Hoje não tanto, mas jogava muito bem e era meu sonho ser jogador de futebol. Acompanho futebol, eu torço para o melhor time do mundo, o maior campeão do Brasil. Sei que tem irmãos aqui com inveja, que torcem para outros times. Mas é para você ver o meu conceito, como eu entendo de futebol, até o time eu soube escolher. Mas, como um profundo apaixonado por futebol, irmão, eu não posso colocar o futebol acima do meu Deus. Acima do meu culto ao Senhor, acima do meu tempo de adoração a Ele. Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar. Irmãos, nós não temos mesmo entendido o que é que esse versículo representa. Nós não temos entendido Marcos 8,35, não temos entendido Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar é vir para a igreja e pronto, não tem argumento. Ah, eu estou cansado, ah, eu estou com fome, eu estou com sono, ah, tem um menino, ah, tem um carro, ah, tem o Uber que não tem. Ah, irmão, estavam usando de argumento, dizendo assim, pastores, olha só a malandragem. Olha só a malandragem.
Gente, nós vamos ter que mudar o horário do culto para amanhã. Olha a malandragem e a esperteza. Porque no horário do culto, no horário do jogo, que é o horário do culto, vai ficar ruim para Uber. Aí o pessoal que depende de Uber vai ficar ruim, porque os motoristas de Uber vão botar o preço muito caro ou não vão querer rodar. Irmão, se o Uber está caro, não vão querer rodar, vai a pé. Pede carona para alguém. Se fosse o casamento do seu filho, você não tem carro, você depende de Uber, e na hora do Uber lá, do horário, não tem Uber, o Uber está caro, o que você vai fazer? Você vai pedir carona para alguém. Você não pode perder o casamento do seu filho. É ou não é? Porque é uma coisa muito importante para você, não é isso? Então quer dizer que o culto não é importante para você? Quer dizer que Deus não é prioridade na sua vida? Aí outros, malandramente, dizendo, é porque no horário do culto aumenta a violência. Oi? Violência? Peraí. Pastores falando isso, usando esses argumentos. Irmão, quando a gente quer fazer o errado, a gente usa um monte de argumento bom. É por isso que eu digo, cuidado com esses pastores pseudos de internet, porque os caras têm argumentos, os caras têm persuasão, os caras têm oratória, retórica. O que falta para eles é comunhão com Deus, é oração, é santificação, é jejum, é orar de joelho. Às vezes eu gosto dos pastores amigos que vão para o monte. Eu não critico, não. Hoje a gente não precisa de monte. O próprio Jesus disse que os verdadeiros adoradores não vão adorar em monte, mas adorarão em espírito e em verdade. Mas eu admiro, às vezes, os pastores que vão para o monte. Eu já fui para monte, irmão, orar. Secretamente, sendo do verbo da vida, né, para não ser julgado. Já fui para o monte orar. Não tem problema nenhum. Eu admiro. Embora eu saiba que eu não preciso do monte para orar. Eu posso orar em qualquer lugar. Você está aqui. Mas é porque, às vezes, a gente precisa mesmo de pessoas posicionadas, sabe? Eu prefiro, irmão, ser alguém tido como radical do que ser alguém tido como leviano. Prefiro chegar lá no céu, no paraíso, no tribunal de Cristo, que você vai saber muito sobre isso. No livro Da Trombeta ao Trono, sei que você vai adquirir, amém? Nós temos um capítulo falando só sobre o tribunal de Cristo, como vai ser, como vai se dar. E eu prefiro chegar lá e prestar contas e estar diante dos anjos, diante de Deus, e ser interpelado e ter dito assim, olha, você foi meio religioso, viu? Você foi meio radical, não precisava fazer tantas coisas que você fez. Você podia ter sido mais tranquilo. Eu prefiro ouvir isso do que ouvir, eita, você foi bem leviano, viu? Você fez as coisas de qualquer jeito, você não levou o evangelho a sério. O que você prefere ouvir? Eu prefiro ouvir de Jesus, servo bom e fiel. Aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, é por causa da violência. Vem cá, o jogo está acontecendo no Brasil ou é lá nos Estados Unidos? Quem tem que ter preocupação com violência é lá na cidade onde está tendo jogo, não é aqui não. Eu morei no Ceará há alguns anos, irmãos, lá tem o Clássico Rei, Ceará e Fortaleza. Quando acontecia no dia de domingo, a cidade parava. Ninguém pegava ônibus, ninguém pegava táxi, ninguém pegava nada. A cidade ficava deserta, todo mundo com medo, porque eram bandidos, vândalos. Principalmente o torcedor do Fortaleza. Meu Deus do céu. Eu comecei a torcer para o Ceará por causa disso, lá. Porque o torcedor do Fortaleza é pior ainda. Mas era terrível, cenário de guerra. Eu nunca deixei de ir para o culto por causa disso. E não tinha carro não nessa época. Você está aqui. Então não venha dizer que é por causa da violência, por causa do Uber. Não, irmão. É por causa da carnalidade. Pastores carnais, pastores infantis, meninos. E podem me criticar por isso. Não tem problema nenhum. São meninos. Porque trocar o culto, o horário do culto, por causa do jogo do Brasil, eu achei bem feito o que o Haaland fez. Ah, meu Deus do céu.
Vou qualquer dia convidar o Haaland para vir aqui na igreja dar uma palavra. Bem feito o que ele fez. Aí depois os crentes, tudo sem jeito, né? Os crentes que faltaram o culto, tudo errado. Ah, meu Deus do céu. Valeu a pena perder o culto para assistir o Haaland? Mas se tivesse ganhado, pastor? E se, né? Se tivesse ganhado, o Brasil tivesse ganhado, era errado do mesmo jeito, irmãos. E eu tenho essa crítica aos meus colegas pastores, mas muitos crentes foram induzidos também nesse mesmo pensamento. Quando eu me posicionei, muita gente disse: ei, pastor, mas é só o horário do culto. Porque teve pastores que mudaram o horário do culto, mas teve outros piores, que mudaram o dia do culto. Teve um pastor que eu disse: rapaz, será que não vai ter um pastor que vai se levantar para trazer o oposto? Aí eu vi um lá, que eu gosto muito. Aí ele disse assim, ele bem sério, ele disse assim: gente, domingo vai ter, desse jeito, com essa expressão, domingo vai ter jogo do Brasil, e muita gente veio me perguntar se a gente ia mudar o horário do culto, né? E eu disse: eu vou orar, porque eu quero tomar uma decisão guiada pelo Espírito. Eu disse: oh meu Deus, obrigado Senhor, graças a Deus, um pastor sensível ao Espírito. Aí eu fui orar, pessoal, e eu tive essa nota no meu coração: nós não vamos mudar o horário do culto, não. Aí eu, rapaz, que pastor, olha aí, esse daí, esse é dos meus, amo esse pastor. Ele disse: nós não vamos mudar o horário do culto, não, nós vamos mudar o dia. Então nosso culto vai ser sábado. Eu disse: ele não disse que foi buscar uma direção do Espírito? Eu disse: rapaz, que Espírito foi esse que falou com ele? Eu contei entre 20 e 25 pastores que se posicionaram assim. E um mais cara lavada do que o outro. Cara lavada, porque o cara vem sorrindo. Olá, pessoal, tem uma boa notícia para te dar. Boa notícia para dar? Você vai mudar o horário do culto? Quer dizer que o culto para você é uma coisa qualquer? 20 a 25 pastores. Eu só vi um. Graças a Deus. Eu vou até citar o nome dele. Pastor Silvio. Lá de Caxias do Sul. Verbo da Vida, Caxias do Sul. Foi o único que disse: gente, aqui na nossa igreja a gente não vai mudar o horário de culto, não. A gente tem os 3 cultos. Lá é parecido com a gente, tem 3 cultos. A gente tem os 3 cultos, a gente vai manter o horário do culto. Aqui a gente não muda o horário de culto, não. Se você quiser assistir o jogo, você escolhe um dos cultos para você congregar. Mas aqui, irmão, isso é o certo. A gente não obriga as pessoas a virem para o culto. Culto não é uma coisa obrigatória. Culto deve ser algo de dentro, do coração. É algo espontâneo. Você está aqui. E eu baixei um decreto entre os líderes, eu disse: olha, diga para o pessoal que vai servir aqui, louvor, diaconato, som, comunicação, V3, amadores, todo mundo, crianças, todos os departamentos que servem no culto, diga que eu quero todo mundo aqui sorrindo. Se for para vir de má vontade, diga que não venha. Pode ficar em casa, está liberado pelo pastor. Não vai ter consequência, não vai ser disciplinado, não vai ser julgado, ninguém vai falar nada. Eu só quero que quem vier, venha de coração, venha por amor. Não sei se os líderes passaram esse recado, mas eu passei. Porque eu não queria ninguém aqui chateado ou com celular. Até foram flagrados alguns lá fora, com celular. Aleluia. David Yong Cho, pastor da maior igreja do mundo, já partiu para o Senhor, pastor coreano, uma grande referência para todos nós. Ele disse: quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, todas as outras áreas encontram seu devido lugar. Quando nós falamos, irmãos, sobre prioridade, estamos falando sobre Deus ser o primeiro lugar da nossa vida. Quando nós falamos sobre abrirmos mão do culto por causa de um jogo, isso revela algo que está por dentro. Revela motivações, valores, revela posicionamentos.
E isso vai mostrar o porquê que muitos de nós têm sido paralisados, têm tido suas vidas um verdadeiro mar de problemas. É por isso que o casamento não está bem, é por isso que as finanças não estão boas, é por isso que está ruim lá no trabalho, está ruim em casa, está ruim nos relacionamentos, está ruim no ministério, porque Deus não tem sido a prioridade. Agora, quando Deus está em primeiro lugar, irmão, para a gente tomar uma decisão, para vender um carro, Senhor, é da tua vontade que eu venda esse carro. Para a gente fazer um negócio, Senhor, é da tua vontade que eu faça esse negócio. Porque eu quero tomar uma decisão debaixo da tua instrução, debaixo da tua aprovação. Eu não quero tomar uma decisão por causa da minha vontade, mas eu quero ser guiado pelo Espírito. Deus é a minha prioridade. Deus está em primeiro lugar na minha vida, irmãos. Nas coisas mais importantes, nas coisas mais simples, nas coisas mais cotidianas. E isso é revelado e evidenciado quando eu venho para o culto. Quando eu deixo de ser um crente domingueiro, passo a ir para os VCs, passo a vir nas quintas-feiras, passo a servir ao Senhor na igreja em algum departamento, venho com alegria, cansado, chateado. Eu me lembro daquela propaganda que tinha nos anos 90, que dizia assim, existem 1000 maneiras de preparar Neston, invente uma, quem lembra? São todos novinhos, né? Ninguém lembra dessa do Neston. Ninguém tomou Neston aqui, né? Tudo tomava emulsão de Scott com biotônico Fontoura. E hoje estão tudo no Monjaro, pensa que eu não sei. A mãe dava biotônico Fontoura para o menino ter fome, né? Aí hoje o menino cresceu, tem fome demais. Aí tem que dizer para a mãe, agora você manda um Manjaro para mim. Existem 1000 maneiras de preparar Neston, invente uma, né? Existem 1000 maneiras de faltar ao culto, invente uma. Não, irmãos. Nós não somos crentes carnais. A Bíblia fala que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Marcos, capítulo 12, verso 30, diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Jesus está citando um verso em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, que diz a mesma coisa, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas é interessante porque no texto de Marcos 12, 30, Jesus acrescenta um elemento a mais. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, o autor diz, amarás o Senhor teu Deus de 3 formas. Todo o teu coração. É possível alguém amar com parte do coração. Mas ele está dizendo que a forma certa de amarmos a Deus é de todo o coração. Depois, de toda a alma. E depois, de toda a força. Mas Jesus acrescenta um 4º elemento aqui. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, o Espírito. Amar a Deus é um relacionamento espiritual. Amar a Deus é um sentimento, é um posicionamento vindo do Espírito, do coração. O coração do homem é o Espírito do homem. Então a nossa relação com Deus é primeiramente espiritual. E todo o nosso espírito tem que estar envolvido. Segundo, a nossa alma. Está falando dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Mas Jesus acrescenta de todo o teu entendimento. A gente precisa fazer isso conscientes. Entendimento fala sobre consciência, sobre compreensão, sobre entender o que você está fazendo, irmão. Você precisa estar aqui compreendendo, entendendo o que você está fazendo. Você não veio aqui para um clube social, você não veio aqui para encontrar amigos, você veio aqui para adorar o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Você veio aqui para ser igreja, porque hoje está na moda dizer assim, eu não preciso congregar, porque eu sou igreja. Veja, é verdade. Isso em parte é verdade. Você é igreja em qualquer lugar que você esteja.
Mas Jesus estabeleceu essa instituição, esse grupo, para estar juntos. E se você não está junto nesse ajuntamento, nesse grupo, deixa de congregar, deixa de vir, deixa de participar, você não está sendo igreja em plenitude. Você está sendo igreja em parte. E a Bíblia diz que nós devemos amar de todo, não é em parte, é por completo, é em plenitude. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Força fala sobre o nosso corpo. O corpo precisa estar presente. O corpo também manifesta o amor a Deus. Você está aqui, querido. Às vezes tem que botar força mesmo para vir para o culto. Às vezes tem que botar força para aturar o pastor. Mas isso evidencia que você está amando a Deus com toda a sua força. Você está aqui? Qual tem sido a sua prioridade? Não se trata de uma mudança de horário de culto. E veja, eu estou batendo nesse ponto, porque esse ponto evidencia muitas coisas. Não se trata somente de uma mudança de horário de culto para a gente assistir o jogo. Mas isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Se a gente aceita isso como normal, como comum, é só uma mudança de horário de culto, está tudo bem. Eu vou para amanhã, eu vou para o culto da manhã, e de noite eu boto a camisa do Brasil, e eu vou torcer para o Vini Júnior. Isso fala sobre maturidade espiritual. O Evangelho, irmãos, ele nos convida a crescermos, a avançarmos rumo à plenitude, rumo à estatura, à medida da estatura de Cristo. O Evangelho, ele nos traz para uma posição de maturidade, não de regressão. Tem muito crente que fica na igreja 10 anos, 15 anos, e ao invés de melhorar, piora. É mais imaturo, mais carnal. Não, irmão, o Evangelho não nos convida a isso. A Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo, a jornada do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Vamos amadurecendo. Não é para pior que a gente se reúne. A gente tem que se reunir para melhorar, para crescer, para avançar. Eu vou encerrar com isso. Em 1902, houve talvez um dos maiores avivamentos da história da humanidade. O avivamento no país de Gales, eu acredito que você já ouviu falar em algum momento com um homem chamado Evan Roberts. Esse avivamento foi um dos maiores avivamentos que já aconteceram na face da terra. Aproximadamente 80% da população de um país se converteu ao Senhor num período de 9 meses. 80%. Os bares fecharam, os prostíbulos fecharam. Os policiais pediram demissão porque não tinham mais crimes. Os bandidos se converteram. Todo mundo estava nas igrejas, tiveram que construir igrejas de maneira emergencial, porque não cabiam mais as pessoas dentro das igrejas. Passaram-se a ter cultos todos os dias, porque as igrejas não comportavam a quantidade de pessoas que estavam lá. Tamanho foi o avivamento. Mas uma coisa foi muito interessante e me chamou a atenção, estudando sobre o avivamento do país de Gales. A recém-liga de futebol galesa foi criada naquele tempo. O avivamento atingiu também os jogadores de futebol. Praticamente todos os jogadores, comissão técnica, se converteram ao Senhor. E tinham muitos jogos que eram no domingo. E sabe o que aconteceu? Eles simplesmente se recusavam a jogar no dia do culto. Porque isso impossibilitaria eles de irem para o culto com suas famílias. E o que foi que aconteceu? A Liga Galesa teve que ficar suspensa por alguns meses para que eles pudessem ajustar o calendário de maneira que não chocasse com os horários dos cultos. Sabe o que é isso, irmão? É Cristo mudando a cultura. Na Copa de 66, quem lembra aqui da Copa de 66? Ó, tudo novinho, né? Certo. Tem uns que lembram, viu? Estou olhando aqui os hoje, não pode mentir não.
A Copa de 66 foi realizada na Inglaterra. A Inglaterra é essencialmente um país protestante, embora oficialmente a religião seja cristã anglicana, a igreja anglicana, que é uma igreja cristã, mas você que já fez o rema sabe um pouco da história da igreja anglicana. Mas o fato é que na Copa de 66, eles simplesmente, no calendário dos jogos, eles não colocaram nenhum jogo no domingo. Porque eles entendiam que domingo é o dia do Senhor, é o dia das pessoas irem para os cultos em suas igrejas. Foi a única Copa em que isso aconteceu. Mas aqui no Brasil, a gente se tornou, irmãos, uma igreja leviana. E com isso, nós estamos desonrando os nossos irmãos que estão lá em 3 países que estavam na Copa, né? E graças a Deus foram eliminados. Que eu não torço para nenhum país de maioria muçulmana. Eu quero mesmo que eles levem goleada na Copa. E não torça não, viu? Porque torcer para uma nação de maioria muçulmana é você corroborar com as atrocidades que eles fazem com os nossos irmãos cristãos. Em nações muçulmanas, agora, nesse momento, tem irmãos nossos sendo decapitados, simplesmente por serem crentes. Pastores sendo caçados, ou sendo esquartejados vivos, ou decapitados, ou em pelotões de fuzilamento. E ainda são obrigados a gravar vídeos, porque se eles não gravarem, matam as famílias deles. E nós estamos nos esquecendo e desonrando irmãos crentes da Argélia, do Irã e da Arábia Saudita. 3 nações que estavam lá na Copa. Graças a Deus levaram um sacode. Vamos embora cedo. Porque lá, nesse exato momento, os pastores, embora, veja, são países que estão na Copa. Eles podiam ter esse mesmo sentimento. Rapaz, e aí? A Argélia vai jogar no horário do culto. Será que a gente muda o horário do culto? Irmãos, eles não têm como pensar em mudar o horário do culto para assistir o jogo. A preocupação que os pastores têm nessas 3 nações, que são 3 das nações onde há maior perseguição para os cristãos, porque ser cristão em uma dessas 3 nações não só é crime, como é uma sentença de morte. Os cristãos nessas nações, eles não podem evangelizar, eles não podem ter culto, eles se encontram escondidos. E a preocupação do pastor não é em mudar o horário do culto para assistir um jogo. A preocupação do pastor é, será que eu vou conseguir terminar o culto sem a polícia bater aqui e me levar preso e me condenar à morte? A preocupação do pastor é, se a polícia bater aqui, nós temos um lugar para a gente fugir, para a gente se esconder, para que não leve as crianças, não leve as mulheres, para que as mulheres não sejam estupradas. Mas aqui no Brasil, a gente acha bonito e comum trocar o horário do culto para a gente assistir um jogo de futebol. Ah, pastor, mas é uma manifestação da cultura. Não, irmão, é carnalidade. É futebol. É diversão. Estamos trocando Deus por diversão. Está vendo como é sério? E se estivéssemos lá na Argélia agora? Se estivéssemos lá no Irã agora? Ah, mas eu não estou, pastor, eu nasci aqui. Aí você não tem compaixão dos irmãos que estão lá nesse momento, passando por dura perseguição, querendo, irmão, ter uma sala, um auditório com ar-condicionado para poder adorar a Deus. Nesse momento, estão em cavernas, no meio da floresta. Alguns estão em apartamentos onde eles ligam a TV nas alturas e ficam orando baixinho, lendo a Bíblia baixinho. E o povo pensa que é uma reunião para eles assistirem um jogo. Mas eles estão ali fazendo um culto. E nós estamos aqui com toda a liberdade, com todo o conforto. E que poderíamos aqui expressar o nosso amor com muito mais força e intensidade. Mas estamos aqui pensando em mudar o horário do culto.
para assistir um jogo de futebol. Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem muita gente que lê esse versículo e diz assim, ele está falando sobre eu me tornar agradável a Deus para Ele satisfazer os desejos do meu coração. Agrada-te é se tornar agradável a Deus. Mas não, essa palavra agrada-te, no hebraico, é a palavra anag. E anag significa estar feliz com, ter prazer requintado, divertir-se. Não está falando, irmão, sobre Deus ter prazer em você. Não está falando sobre você ser agradável a Deus, porque na justificação, Jesus pagou um preço na cruz por nós e Ele nos tornou agradáveis a Deus. Nós somos justiça, somos filhos de Deus. O que o texto está falando, o que o salmista está dizendo é, torna Deus agradável a você. Deixa que Deus seja o seu prazer. Deus tem que ser divertido para você. O problema é que tem muito crente que vê Deus como uma coisa dura. Ir para a igreja é um fardo. Orar é uma punição. Não, irmão. Deus é o nosso prazer. Ele é o nosso Pai. Ele é a nossa prioridade. Quando começarmos a ver Deus como a palavra anag expressa e revela, nós vamos ver que Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Nós vamos ver que os nossos problemas vão se tornar pequenos. As nossas dificuldades vão se tornar pequenas. Porque a nossa prioridade é Deus. Quando os problemas começam a se tornar grandes, é porque Deus não está sendo a nossa prioridade. Às vezes estamos colocando os problemas como prioridade. Mas a nossa prioridade nunca deve ser os problemas. A nossa prioridade deve ser o Senhor. Você pode ficar de pé. E hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E nada melhor do que num dia de ceia nós compreendermos que Deus é a nossa prioridade. E a pergunta nessa tarde para você é, qual tem sido a sua prioridade? Eu quero que essa pergunta possa estar incomodando você. Essa pergunta possa estar latente com você ao longo dessa semana. E à medida que você esteja lá, no trabalho, em casa, lá no seu escritório, no carro, no Uber, no ônibus não, porque Teresina não tem ônibus, né? Vai ter, em nome de Jesus. Mas no seu cotidiano, com a sua família, na sua casa, que essa pergunta possa estar incomodando você. Qual tem sido a minha prioridade? Deus tem sido a minha prioridade. Porque se Deus for a sua prioridade, irmão, você não vai deixar de ter uma vida de oração. Ah, pastor, mas é difícil para mim tirar meia hora por dia para orar. Irmão, quem falou sobre meia hora por dia? Não. Ter Deus como prioridade não é você tirar meia hora, 1 hora, 2 horas por dia para orar. Ter Deus como prioridade é você orar o tempo todo. Mas como assim, pastor? Tem outras coisas para fazer, irmão, mas você está ali. Orando em outras línguas, sensível, fervoroso, rendendo graça, Senhor, obrigado porque você cuidou. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque você tem guardado a minha família. A minha paz está em você. A minha segurança está em você. Você é o meu bem maior. Você é o meu lugar seguro. Você é a minha torre forte, meu sustento, a minha provisão. Sabe, irmão, é você ter uma vida louvando a Deus, adorando a Deus. É você ter uma vida intercedendo por pessoas ao seu redor. Pai, eu oro pela vida de fulano. Senhor, eu oro pela minha igreja. Eu cubro a vida do meu pastor em oração. Eu cubro a minha família em oração. É você ter uma vida de oração. É você ter uma vida de louvor a Deus, de gratidão ao Senhor.
Mas isso vai acontecer na sua vida. Quando você começar a entrar nessa estação, onde você tem uma vida de oração, uma vida de comunhão, de relacionamento com os irmãos, você vai ver como os seus problemas vão ficar tão pequenos. Você vai começar a praticar a palavra num novo nível. Você vai ver que decisões como essa, de trocar o horário do culto, de vir para o culto no horário do jogo, não vai ser uma decisão difícil para você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque a tua graça, ela está atuando sobre as nossas vidas. Obrigado porque a tua graça não é só um favor imerecido, mas é um poder, uma capacidade sobrenatural para fazermos coisas que naturalmente não conseguiríamos fazer. E essa graça, ela está nos educando para vivermos uma vida piedosa, para que reneguemos as paixões mundanas e vivamos essa vida de maneira justa, sensata e piedosa. Obrigado, Pai, porque essa graça tem nos fortalecido. Temos recebido da tua unção, temos sido instruídos. Você tem tido tanto cuidado e tanto zelo conosco, e somos tão gratos, reconhecemos isso, e não queremos ser negligentes, mas queremos ser diligentes quanto a isso. Assumimos um compromisso com o Senhor. Quem pode dizer isso? Quem pode assumir um compromisso com o Senhor essa tarde? Pai, eu assumo um compromisso com o Senhor de ser mais sério, de viver o Evangelho com maior intensidade, integridade. Eu não vou passar um dia sequer sem meditar na tua palavra. Eu não vou passar um dia sequer sem ter comunhão com o Senhor. Oração para mim não será algo religioso e nem pesado, mas oração para mim será o cumprimento, concretizar de um relacionamento que eu tenho com o Senhor. Eu te amo, Pai, mais do que tudo. E que esse amor não seja só movido por palavras, mas que seja expressado por uma vida de comunhão, de integridade. Eu te amo mais do que tudo, Senhor. Você é tudo. Você é tudo para mim. Levanta suas mãos. Eu não te troco por Diga nada. isso, Senhor. Diga isso de todo o Não há coração. espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Aquele homem, você não é mais aquela mulher. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, recriado para boas obras, para viver uma vida intensa no Senhor, para viver uma vida de comunhão com Ele, para viver uma vida plena, para viver uma vida de provisão, de suprimento, de alegria, de paz, de prosperidade. Ele é o seu Pai, Ele é a sua prioridade. De olhos fechados. Se você está aqui nessa tarde e ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, eu quero fazer esse convite para você. Deus tem um plano, um propósito para a sua vida, e esse plano só vai se cumprir quando você tomar uma decisão de receber Jesus. Receber Jesus
não se trata de religião, mas se trata de receber a vida plena e abraçar o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, levanta bem alto a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Todos crentes, todos salvos. Aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Nosso diaconato está aqui posicionado. A Bíblia nos orienta a participarmos da ceia, mas a Bíblia também fala que a ceia é só para filhos. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus, eu quero dizer para você, a ceia não é um momento para você. Mas se você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você se tornou filho de Deus, você é uma nova criatura e você está plenamente apto a participar da ceia do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos nos examinar e assim participar da ceia. Esse é o requisito para participarmos. E nesse momento nós vamos orar agradecendo pelos elementos que Jesus fez. E em seguida nós vamos participar juntos como o corpo de Cristo aqui na terra, como embaixadores do reino, como filhos de Deus. Eu queria convidar você a orar junto comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de participar desse momento tão solene, desse momento tão sério, desse momento que exige tanto temor, mas que ao mesmo tempo é um momento de tanta alegria. Estamos aqui, Pai, para celebrar a nossa unidade em Cristo Jesus. Estamos aqui para nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas também para celebrar a ressurreição dele. Pai, obrigado, porque aqui está o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi traspassado no nosso lugar. Obrigado porque um preço foi pago naquela cruz, e hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Hoje nós fomos libertos. Hoje, Pai, nós temos saúde, paz, prosperidade. Fomos feitos mais do que vencedores através desse sacrifício. Aqui está também o suco de uva, que representa o precioso sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz. Sangue esse que nos dá livre acesso ao relacionamento com o Senhor. Somos gratos, Pai. Somos gratos por esse sacrifício. E nessa noite, com entendimento, com consciência, participaremos da ceia do Senhor em memória dele. Obrigado porque nessa igreja não há espaço para divisões, para partidos, para inveja, sentimento faccioso. Mas nessa igreja, Pai, nós somos unidos como uma grande família. Apesar das diferenças, nós nos amamos profundamente. E eu declaro maturidade sobre essa igreja, que dia após dia possamos crescer na fé, na esperança e no amor. E eu declaro, Pai, essa igreja é uma igreja fervorosa, intensa, que vive a Tua palavra e que, acima de tudo, tem o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Nós consagramos esse tempo a Ti, te damos graças por esse elemento, e é com alegria que vamos participar. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Os nossos diáconos vão servir você. Enquanto isso, nós vamos cantar uma música. Em seguida, eu vou pedir para que você não participe ainda. Espere até que todos recebam. E em seguida nós vamos participar juntos como igreja. Amém? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse
pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Todos receberam? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: unidos iremos cantar. Diga: unidos não iremos torcer, mas iremos cantar. Aleluia. Essa música, irmãos, não fala só sobre estarmos unidos cantando aqui na terra, mas ela fala também sobre um dia onde nós estaremos unidos, abraçados, cantando lá no céu. Aleluia. Esse dia está mais próximo do que você imagina. Amém? Mas enquanto esse dia não chega, vamos cantar juntos, na companhia e na comunhão dos nossos irmãos, adorando ao Senhor. E o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto sobre como seria o procedimento da ceia do Senhor. Ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Então, vamos fazer exatamente conforme a instrução do apóstolo Paulo. Vamos nos examinar. E esse exame não é para você cantar, não é para você orar. Esse exame é para você fazer uma autoanálise. Não de como está a sua vida de maneira aleatória, mas especificamente com relação à igreja, ao corpo de Cristo. Como você está andando no corpo de Cristo? Como você está com o seu irmão, com a igreja? É essa reflexão, é esse exame que nós precisamos fazer. E eu quero convidar você a fazer isso junto comigo nesse instante. Em 1 Coríntios, capítulo 11, agora no verso 23, o apóstolo Paulo também trazendo instruções à igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor. Ele continua dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, com essa consciência, em memória dele, entendendo que esse pedaço de pão sem fermento representa o corpo dele, que sem pecado foi traspassado no meu lugar e no seu lugar. Com essa consciência, você pode participar. Obrigado, Senhor. No verso 25, o apóstolo Paulo continua a sua instrução
ele traz a seguinte afirmação: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, com essa consciência de que esse cálice, com esse suco de uva, que representa o sangue de Jesus, sangue precioso que foi derramado no meu e no seu lugar, nos garantindo livre acesso ao Pai, nos reconectando, nos reconciliando com o Senhor. E nós podemos nos lembrar das palavras do profeta Isaías, que, inspirado pelo Espírito de maneira profética, ele traz a seguinte profecia: certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras é o mesmo que feridas, e feridas estas, por onde o sangue foi derramado. Então, com esse entendimento que Jesus já levou sobre si, você pode receber agora a sua cura. E se você tem alguma enfermidade, alguma dor no seu corpo, à medida que você tomar, participar do cálice, você vai receber a sua cura e você vai sair daqui plenamente curado. Com essa consciência, em memória dele, pode participar. Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus, depois de ter ceado a sua última ceia com os discípulos, eles cantaram uma música, amém? Glória a Deus, nós vamos cantar. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei, eu sei que sou curado em nome de Jesus. Eu viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que palavra maravilhosa. O Senhor é a nossa prioridade, amém? Glória a Deus. Estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas antes disso eu queria fazer a indicação literária, e a indicação literária dessa tarde é do livro Da Trombeta ao Trono, do pastor Fábio Henrique. Então nós estaremos, nesse momento agora desse lançamento, então você ainda tem a oportunidade de estar adquirindo esse livro. Se você não pôde vir na sexta-feira, aproveite hoje, aproveita enquanto ainda tem, para que você possa levar esse livro para casa e se deleitar, com o conhecimento, com as informações que tem nesse livro. Você pode estar passando ali atrás, no balcão ali atrás, adquirindo o livro e colhendo a dedicatória ali no Verbo Shop. O pastor vai estar lá para poder fazer uma dedicatória muito bonita para você, tirando uma foto com você. Então essa é a oportunidade. Você adquire o livro ali atrás, vai no Verbo Shop e pega a sua dedicatória, amém? Então aproveita, pega esse livro, um livro maravilhoso, com certeza você vai gostar e será abençoado em nome de Jesus. Os nossos visitantes, para quem chegou no início, eu perguntei, mas eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, mas a gente passou. Vocês que chegaram, que estão visitando essa igreja pela primeira vez, nós temos um momento agora, uma sala preparada especialmente para vocês. Nossa equipe está ali atrás, acenando para vocês. Esse é o momento que vocês podem ir para lá. É uma sala que está preparada para vocês, só para vocês receberem um presentinho na nossa igreja, só para a gente receber vocês da melhor forma e demonstrar a nossa gratidão e o nosso amor. Então você que trouxe visitantes também pode ir junto com eles, para eles não ficarem deslocados. Uma saúde e um palco para os nossos visitantes. Nosso Verbo Café também está funcionando com um lanche maravilhoso, então você pode sair daqui, não vai lanchar em casa, não vai jantar em casa, jante aqui, abençoe o departamento que está promovendo e também seja abençoado com um lanche maravilhoso. Então passe ali no nosso Verbo Café e adquire um lanche. Passe também no nosso balcão de formações, faça sua inscrição para o discipulado. Agora em agosto nós teremos início de uma nova turma, então você não pode perder.
já faz a sua inscrição para garantir logo, é totalmente gratuito, para que você possa ingressar nessa turma, amém? No mais, estamos encerrando nosso culto. Vão na graça e na paz, sejam abençoados na parte dessa palavra. Uma semana extraordinária, cheia de favores da parte de Deus. Uma semana extraordinária, como diz nosso pastor, o seu telefone irá tocar com boas notícias. Então, gere expectativas, fique ligado, porque será uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Então, vão na graça e na paz, sejam abençoados.